Olá pessoal, bom, hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente. Eu vou estar passando alguns exemplos aí no quadro. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre algumas definições, alguns conceitos. Nós falamos sobre forças, o que é um momento, como que nós desenvolvemos algumas forças que estão inclinadas utilizando a trigonometria. A trigonometria, quando nós temos principalmente um ângulo, então uma força inclinada com um ângulo, e nós podemos então, pela trigonometria, identificar as forças no eixo X e no eixo Y. Isso é essencial quando nós trabalhamos os cálculos em forças, determinação de forças, em qualquer tipo de sistema, mecanismo, viga. Nós vimos isso, vimos também alguns exercícios que eu passei para vocês sobre equilíbrio de forças, onde já tinha algumas coisas relacionadas também a apoios de viga, e na verdade eu pincelei aí vários conceitos, né? E a ideia seria realmente na aula de hoje, a partir da aula de hoje, nós pegarmos esses conceitos e trabalharmos conceito a conceito, aplicarmos os exercícios, né? Porque nós vamos ter que fazer muitos exercícios nessa disciplina de resistência dos materiais. Depende muito de vocês aplicarem. Todos os exemplos que eu passo, procuram fazer, os exercícios façam também, que depende disso para vocês assimilarem a forma, a metodologia de se fazer, de se calcular, sistemas. Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito, na aula 2, a respeito de tipos de esforços solicitantes em estrutura e sistemas mecânicos. Vamos falar também um pouquinho a respeito de determinação de esforços em estrutura simples. Tá? Então, vou começar com um exemplo. Aí eu vou deixar também um material para vocês lá no portal lá de vocês, vou deixar um material com esses conceitos, onde lá vai estar bem detalhado. Primeiro faça isso, depois faça aquilo. Eu vou citar algumas coisas aqui, mas lá vocês vão ter bem detalhado. Vamos começar com esse exemplo. Então veja, nós temos aqui a princípio uma viga. Essa viga, ela tem um apoio. Eu coloquei conceitos sobre apoio para vocês. Então, esse tipo de apoio é através, nós temos um apoio fixo, e o exercício, ele pede o seguinte, ele pede para fazer o cálculo, determinar o momento no ponto A das cargas aplicadas. Então, aqui tem um ponto A, como eu disse, é um apoio da viga aqui fixo, e aqui é o ponto, então, deixa eu identificar melhor aqui, é o ponto A. O exercício ele fala, determine o momento no ponto A das cargas aplicadas mostradas que atuam sobre o corpo. O que nós temos aqui? As cargas, eu tenho na extremidade lá da viga, dessa viga, eu tenho uma carga de 6 kN, eu tenho uma carga de 5 kN nessa posição, uma carga de 3 kN nessa posição, uma carga de 3,5 no sentido, sempre vamos observar o sentido da força, isso é importante, uma carga de 3,5 nesse sentido, e as distâncias também, as distâncias é muito importante, então, as distâncias, nós temos 5 kN está a 9 metros do ponto A. 6 kN está, se eu vou calcular o momento com relação ao ponto A, então 6 kN está a quanto do ponto A? 9 mais 3, 12. Ok? E a distância, 3 kN está a quanto essa força do ponto A? Está 4 mais 3, 7.
7 metros. E essa força aqui, ela está de 3,5, ela está a 3 metros do ponto A. Então nós sabemos, para calcular o momento, o que é o momento? O momento do ponto A, é o que nós vamos estar calculando. Então nós temos que analisar a referência, que é o meu ponto A. Se eu tivesse outros pontos, eu podia pegar. Se eu tivesse um outro ponto, essa parte da viga tivesse fixa também, eu poderia identificar como ponto B aqui. Aí eu poderia analisar com referência o momento com referência ao ponto A e o momento com referência ao ponto B. Ou poderia ter mais pontos. Então, o primeiro passo aí para você de identificação, para você começar a enxergar, visualizar forças, distâncias, seria esse: verificar as forças, né? Verificar as distâncias, verificar os apoios, ok? Esse apoio aqui, eu já passei algumas definições para você. Esse apoio fixo, ele teria, na verdade, aqui ele teria algumas forças atuantes também. Porque se ele é um ponto fixo, o que são as forças atuantes? É onde o apoio ele não pode se movimentar, ele tem uma força. Sempre que no sentido, na direção que ele não pode se movimentar, ele tem uma força. Então olha só, ele está fixo de tal forma que ele não pode se movimentar nem para cima nem para baixo. Então ele tem uma força, né? Uma força, e ele vai ter uma reação para baixo também, né? Vamos chamar essa força de A na horizontal. Vou chamar aqui de A, desculpa, na vertical, vou chamar aqui de AV, tá? Vertical. E na horizontal, vou chamar aqui de AH. E ele vai ter, esse ponto, ele tem uma força resultante também, que é sempre inclinada, vamos chamar de A. Então, a força desse ponto, ele vai ser a resultante, A. Por que eu tenho, então, força em cima e embaixo? Porque é um ponto fixo. Eu posso movimentar nesse sentido? Não. Por isso que eu tenho essa força. Eu posso movimentar nesse sentido? Não. Ele está fixo, eu tenho essa força. Tá, então se eu tenho uma força aqui, na vertical, na horizontal, eu tenho uma força inclinada chamada resultante. Vou até colocar AR, é a resultante. Isso são conceitos, mas eu vou utilizar essas forças. Eu preciso calcular alguma coisa aqui? Não. Por quê? Para que serve o momento? O momento serve para, quando eu coloco o momento com referência a esse ponto A, para que eu coloco ali? Você, calculando, você que vai determinar a referência. Se eu coloco aqui, significa que com esse momento você consegue identificar e calcular outras forças. Ok? Então, se ele fala as forças, o momento em relação a A, né? O momento, ele sempre tem um sentido também, tá? Nesse caso, nós temos um momento torsor também ali, porque eu posso virar essa viga, eu posso torcer essa viga? Não. Então, eu vou ter um momento também, uma força, que ela vai ser isso aqui, ó. Né? Ela vai ser isso daqui. Ok? Se a força está para lá, ok? A força está para lá, então, a força para lá, desculpa, eu vou ter uma força para lá, eu vou ter isso aqui, ó, a força, isso, exatamente, para lá, isso. Porque eu estou sempre, existe uma regra da mão direita em que você coloca aqui na força, ó, está nesse sentido, né? Nesse sentido é o momento, nesse sentido. Então, nesse sentido, ó. Eu tenho esse momento aí, depois nós vamos ver melhor o momento torsor. Mas enfim, o que eu quero, o que interessa para mim aqui agora, seria o momento das forças em relação a A. E é só aplicar uma regra, que é o quê? O momento de uma força A sempre vai ser igual a quê? A força, qualquer força, vezes a distância. Vamos colocar aqui, ó. A formulinha do momento sempre vai ser a força vezes a distância, com relação a um ponto. Então, vamos ver como é que fica isso aqui? Olha só. Momento em A. O que eu devo fazer?
Qual é a força? Vamos começar pela extremidade aqui, de preferência. Qual é a força que eu tenho? 6. Então, 6 kN, 6 kN, vezes a distância. Eu estou transladando. Então, quando eu tenho referência, eu calculo o momento com referência a um ponto, eu faço a translação, eu estou transladando uma força. Ou seja, estou levando essa força de 6 kN no meu ponto A. Para que eu faça isso, o que é necessário? Aqui, ó, 6 kN, vezes o que? A distância. Qual é a distância para o ponto A? 9 mais 3, 12. Então, vezes 12 metros. Vamos pensar numa coisa aqui também. Setinha para baixo, ó. Se eu tenho força para baixo e força para cima, vamos determinar força para baixo negativa. Força para baixo negativa, ó. Menos força para baixo. Força para baixo. Apesar que nesse sentido aqui, né? Força para baixo, isso. Vamos colocar negativa para baixo. 6 kN vezes 6 kN vezes 12. Ok? É a primeira força. Aí eu vou, qual é a próxima força? 5 kN. Força de 5 kN está seta para cima, mais, tá? Então eu estou fazendo a somatória do momento em A. É isso que ele está pedindo, momento em A. As forças no momento em A. O momento no ponto A das cargas aplicadas. Mais o que? 5 kN. 5 kN vezes a distância, que é 9 metros. Ok? Outra força, mais 3 kN. 3 kN vezes, qual é a distância? 4, 5, 6, 7 vezes 7 metros. Ok? Mais, vou continuar aqui, uma força de 3,5, opa, mais ou menos? Menos, mais, menos a força de 3,5 que multiplica, qual a distância dessa força 3,5 ao ponto A? 3 metros. Então fica assim, o momento no ponto A, as cargas aplicadas, né, através do momento, da referência A, estou calculando o momento em A, simplesmente seria a somatória considerando as distâncias. Então, como que ficaria isso daqui? Ó? Se você pegar menos 6 kN vezes 12, que é a distância, você tem menos 72. Menos 72. 5 vezes 9, mais 45. Aqui, ó. Né? Aqui, 45. 3 vezes 7, nós vamos ter 21, também positivo. Tá? E aqui é menos, né? E menos 3,5 vezes 3, 10,5. Menos 10,5. Então agora é só fazer essa conta. Nós vamos ter então, né? O que nós vamos fazer? Somar isso daqui, ok? 45 mais 21. E nós vamos subtrair 72. Então vai ficar 45 mais 21, né? Vamos fazer aqui 6, 66, positivo, certo? Menos 70, 82,5. 82,5. Olha só. Então o resultado disso daqui vai dar menos, ok? Dá menos, né? Então vocês vão ver lá, menos 16,5. Menos 16,5 kN. Então, menos 16,5. Tá? Por que ele dá negativo aí?
Ok? Confere aí. Estou vendo se está tudo certo aí. Isso, 16,5. Então, por que ele dá negativo? Porque é uma força, o negativo é para baixo. Então, aqui, no momento em A, eu vou ter uma força aí resultante, considerando todas as forças, de 16,5 para baixo. Então, é uma força que eu tenho aqui para baixo. É isso aqui, ó. Se eu for representar essa força que eu calculei, né? Esse momento, em primeiro momento, determine o momento no ponto A das cargas aplicadas e mostradas, que atuam sobre o corpo. Então eu vou ter um resultado de 16,5, ou seja, 16,5 com uma força para baixo. Tudo bem, pessoal? Isso é o básico, né? Momento, força vezes distância. Tá? Nesse caso eu não tenho forças inclinadas. No próximo caso nós vamos ter uma força inclinada, que eu vou rever com vocês a parte da trigonometria. Ok? Vou colocar o segundo exemplo agora para vocês, né, verificar. Ok? Vamos lá, gente. Segundo exemplo. Aqui nós temos, né, vocês observam o sistema aqui. Vamos considerar que são duas vigas. Elas estão unidas. Existe aqui uma chamada famosa mão francesa aqui. E isso é muito comum. Você encontrar em indústria, o pessoal que costuma fazer o içamento, o levantamento de uma carga, né? Então uma estrutura, muitas vezes esse braço, não é o caso aqui, mas poderia ser um braço giratório, onde ele faria o levantamento de um peso em qualquer ponto de uma circunferência. Bom, mas não é o caso. Essa estrutura está fixa, tá? Ela não gira. Por que eu sei que não gira? Porque aqui eu tenho um ponto fixo. Olha. Isso daqui, nós já vimos lá, coloquei lá na aula passada para vocês, pontos de fixação. Isso daqui é um pino. Então o pino ele sempre vai ser fixo e o pino, por regra, ele tem uma força, né? Ele tem uma única força, que é essa daí. Ele não é como o anterior, que seria um tipo de apoio, algum componente fixo na parede, né? É diferente, tá? Que é um apoio aí fixo na parede. Ele teria todas aquelas forças na vertical, força na horizontal e teria resultante. Aqui não, ele só tem essa força, característica do apoio. Então, você vê, eu já estou interpretando o exercício, o sistema, para que a gente possa calcular as forças. Nesse caso, ele está pedindo o seguinte. Ele está pedindo, determine o momento da força F, essa força de 400 Newton, em relação ao ponto A. E essa força F de 400 Newton significa que aqui na extremidade, dessa viga, nós temos aqui uma força, alguma coisa que está sendo forçado aqui, né? Ele não mostra nenhuma força aqui, eu tenho uma força inclinada, tá? De 45 graus de 400 Newton. Tá? Esse ponto C, ele não me mostra nada, tá? O ponto A fixo. As distâncias, 3 metros até aqui, 2 metros até aqui. Se a gente fizer aqui um desenho, tá? Que seria uma das primeiras coisas, um diagrama de forças chamado aí, a gente poderia identificar para cada ponto do sistema. Então posso considerar nós, né? Nós falamos um pouquinho sobre a definição de nós, eu passei na aula passada a descrição, o conceito, e o que eu tenho em cada ponto. Eu vou fazer um diagrama de equilíbrio. Eu posso fazer aqui do lado, desenhar de novo e colocar suas forças? Excelente. Mas aqui eu vou colocar no próprio desenho, tá? Então eu tenho qual força aqui? Vamos começar aqui, eu já coloquei. Ponto A, eu tenho uma força. O ponto B, veja só. Sempre que eu tiver uma força inclinada, nós devemos levar essa força em X e Y. Identificar as forças em X e Y para que eu possa calcular isso. Ok? Sempre. Então, eu tenho que calcular essa força. Então, essa força é uma resultante, inclinada, ela é uma resultante. E eu vou ter uma força aqui. Vamos chamar essa força de
ponto B. O ponto B, para facilitar, vou chamar de BY. Porque sempre a gente já leva na coordenada XY, né? Eu tenho X aqui e Y aqui. Então, BY. E eu tenho uma força, tá? Também uma força aqui. Olha só. Em X, eu vou passar essa força de 400 N para Y e para X. E aqui, B, vamos chamar de BX. Ok? Quais forças mais eu tenho aí? Olha, se eu tenho essa força aqui para cá, esse ponto, eu vou ter uma reação dessa força. Então, justamente eu vou ter uma força, né? Vou ter uma força aqui, justamente eu vou ter uma força ali. Certo? E se eu tenho então essa força aqui, o que eu tenho alguma coisa aqui? Veja, eu até tenho uma força. Se eu tenho uma força aqui, eu posso ter uma força aqui também. Tá? Vamos chamar aqui de CX, vamos chamar aqui de CY. Então, o diagrama ele fica praticamente esse. Tá? O diagrama ele fica exatamente esse daí. Bom, aqui eu já consigo definir o que eu vou fazer. Se ele está dizendo aqui, ó, mesmo se ele não dissesse, tá? Eu poderia dizer que eu posso utilizar como referência o meu ponto A. Geralmente a gente utiliza a referência onde eu tenho um ponto de apoio. Geralmente, aqui eu tenho um ponto de apoio desse sistema. Qual é? Esse ponto que nós estamos chamando de ponto de pino. Ok? Então, e exatamente o que ele está pedindo? Determine o momento da força F em relação ao ponto A. Ó, o momento da força F, essa força inclinada em relação a A. Então vamos às interpretações dos momentos aqui. O que eu posso fazer então? Somatória, a mesma coisa ali, né? Bom, antes de fazer a somatória, acho que é mais fácil a gente definir essas duas forças, BX e BY. Eu já fico com elas já identificadas. Como eu vou fazer isso? Através da trigonometria. Olha só. Vocês se lembram disso então? Trigonometria, aquilo que eu passei também na aula passada, passei no material de vocês. Então eu posso dizer Y e X, olha. Tá? Só que tá, o triângulo aqui ele está invertido, né? Mas não tem problema nenhum. Tá, um triângulo aqui, ó. Eu tenho quanto? 400. Eu tenho aqui o BY. Olha aqui, ó, BY é a mesma coisa, esse BY aqui está aqui também, a mesma medida. Eu tenho BY aqui e eu tenho BX, né? E eu vou ter o BX para cá. Então aqui, ou melhor, vou deixar o BY aqui mesmo, onde ele está, o BY aqui com essa força para cá e o BX aqui, ó, a força para cá. Então, muito bem. Na verdade, essa direção aqui, ó, né? Essa direção aqui, essa direção ela é nesse sentido aqui, né? Já que eu tenho uma força aqui, vamos colocar nesse sentido a mesma força, o mesmo sentido da resultante. Vou colocar nesse sentido e vamos colocar nesse sentido. Por que eu estou fazendo isso? Porque a minha resultante, essa inclinada, ela está nesse sentido. Então, para esse sentido, eu vou ter uma força nesse sentido e uma nisso. Está sempre acompanhando a força inclinada. Perfeito. Então, aqui no CX, né, eu tenho uma força contrária que estará para cá. Né? E aqui eu tenho uma força que é a mesma de baixo. Ali. Muito bem. Essa força de CX, ele é a força de reação. Bom, o que mais nós podemos identificar aqui? Aqui em CX, isso, eu tenho para cá. O que acontece aqui também, né? Olha, se eu colocar o nó, estamos trabalhando as forças, tá? Se eu colocar esse nó aqui, ó, aqui, nesse ponto,
eu vou ter a força para lá, né? E eu vou ter uma reação aqui também, ó. Uma reação antes. Eu tenho o nó, uma reação. Então, essa força, ela pode ser nesse sentido aqui. Tem o dx e cx, tá? Então, está causando uma reação. dx aqui, ó, daqui para cá. Considerando isso como um nó, eu tenho do nó, eu sempre tenho de um lado e do outro, e aqui eu vou ter de um lado e do outro também. Então aqui vai ser reação dessa daqui. Enfim. Pessoal, essa questão de identificação das forças, então, geralmente a gente verifica onde está sendo o esforço. Então veja só, se eu tenho esforço para cá, nesse sentido, né? Essa peça em si, ela vai ter, né? Ela não tem, então se eu tenho uma força inclinada, ó, então ela não vai ter um esforço nesse sentido, por isso que eu tenho uma força aplicada resistindo a isso aqui, tá? Então eu tenho essa e essa. Essa força C, olha só, né? Para sustentar esse peso aqui da viga, eu vou ter uma força aqui e uma força aqui, né? Reagindo com a B e do outro lado também. Então sempre pensar dessa forma. Estou com as forças. Primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular Bx e By, já que eu tenho 400 N aqui e 45 graus. Vamos voltar lá então. Isso eu faço um triângulo retângulo. Aqui eu tenho 45, certo? Então, o By dali é o mesmo do By daqui, tá? Então, o que nós podemos fazer? Ó, cateto seno. O que é o seno? Seno, pela fórmula, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, tem um ângulo, o cateto oposto ao ângulo, né? O cateto oposto ao ângulo, nesse caso, é o y. Então, y dividido por hipotenusa, que é h. Como é que nós fazemos isso daqui? Ó? Cateto oposto seria o By. Tá? Cateto oposto ao ângulo. O ângulo está aqui oposto ao By, que é o mesmo desse daqui. Ó. É a mesma coisa. Então eu tenho cateto oposto By, né? By sobre a hipotenusa, que é 400. By sobre a hipotenusa. O seno, né? Formulinha do seno. Então, fazendo a multiplicação aqui em cruz, eu vou ter que o quê? By vai ser igual a seno do ângulo vezes h. Então, olha aqui, ó. By é igual ao seno de 45 graus vezes h. Quem que é h? 400. Que é essa minha força aí. Então, By vai ser igual. Se vocês colocarem na calculadora, né? O seno de 45 graus, tá? Seno de 45 graus. Então vocês vão ver lá na calculadora. Coloque aí seno 45, né? Vai dar 0,71. 0,71 vezes 400. Então, o By, 0,71 vezes 400, 283. 283, o quê? Newtons. 283 newtons. Achamos o By. Tá? E o Bx? O Bx é só acompanhar aqui, ó. Tá? Vamos colocar aqui o Bx. O que seria aqui no triângulo? Seria o cateto, o cosseno. O que é o cosseno de alfa? Então, o cosseno, o que vai ser o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 45 graus, cosseno de 45 graus vai ser igual cateto adjacente, que é o Bx, sobre a hipotenusa, que é h. Então, multiplicando em cruz, aqui, Bx vai ser igual cosseno de 45 vezes h. Né?
cosseno, Bx, cosseno de 45, né? Vezes o quê? 400. Vezes 400. Então, Bx coincidiu aqui que o cosseno de 45, o seno de 45 e o cosseno de 45, o cosseno de 45 é a mesma coisa, é 0,71. Se você fizer, vai dar a mesma coisa, vezes 400, então o Bx vai ser igual vezes 400, 283 também, só confirmando que eu já tinha feito ali. Então é isso daí. Então, gente, olha lá, 45, por que deu isso? A força Bx igual a isso, porque na verdade 45 é metade de 90, né? Então isso daqui na verdade está formando o quê? Um quadrado. E o quadrado, os lados são iguais. Ok? Os lados são iguais. Então a minha força em Bx é 283 e em By é 283. O que nós podemos fazer agora? Agora já dá para a gente calcular o momento. Então o momento aqui no ponto A. Então a somatória é a mesma coisa que nós fizemos no anterior. Somatória do momento em A. Então vai ser igual a quê? O que eu posso fazer aqui? Eu tenho então